Olá, turma. Bem-vindo a essa nossa aula, certo? Nessa aula a gente vai falar sobre operações com números racionais. E aí vale a gente lembrar o seguinte, tá? Números racionais, eles geralmente são mostrados de duas formas. Ou eles estão em fração, ou eles estão na forma decimal, tá bom? E aí, dependendo de como o número racional esteja, a gente vai ter operações diferentes, certo? A soma com decimal é de uma forma, a soma com a fração é de outra forma. Então é isso que a gente vai fazer na aula de hoje, tá bom? Essa aula vai ser dividida em duas partes. Primeiro, a gente vai falar só de adição e subtração, tá bom? De forma bem explicada. E aí, na segunda aula, a gente vai falar de multiplicação e divisão, tá bom? Então, vão ser dois videozinhos curtos explicando mais detalhadamente cada operação. Então, vamos lá para a primeira. Na adição e na subtração, certo? É a mesma regra. Então, a gente vai ver uma coisa só que vale para os dois, tá bom? Então, na adição e na subtração, como explicando, né? De novo, a gente pode ter os números como frações ou pode ter como números decimais, né? Com números com vírgula. Falando primeiro de frações, tá bom? A gente tem dois casos. Quando elas têm o mesmo denominador, certo? O que a gente deve fazer? Nesse caso, basta que a gente faça a operação com os numeradores, ou seja, com os números de cima da fração, tá bom? Então, nesse exemplo aqui, ó, eu tenho menos 34, menos, então a subtração, menos 1, certo? Antes da gente continuar, vamos deixar uma coisa aqui bem clara. Esse menos que acompanha o número aqui, ó, mais de perto, esse menos 1 onzeavos, menos 34 onzeavos, são sinais de negativo. Esse menos do meio é uma operação de subtração, tá bom? Então aqui, menos 34 onzeavos, menos 1 onzeavos, certo? A gente mantém o denominador e vai fazer a operação só com os números de cima. Então, aqui, ó, menos com menos vira mais, certo? E aqui a gente pode continuar, ó. Menos 34 mais 1, certo? Vai dar menos 33, ó. E o denominador, ele se mantém, beleza? Então, a nossa resposta pode ser 33 onzeavos, ou se a gente simplificar aqui por 11, ó. Então, dividir em cima por 11, dividir embaixo por 11, a gente vai ter como resposta menos 3, tá certo? Então, esse é o primeiro caso. No segundo caso, quando a gente tem frações com denominadores diferentes, a gente precisa primeiro trazer ele para esse primeiro caso. Fazer aparecer números com denominadores iguais. Certo, professor, mas como a gente faz essas frações que são diferentes, né, os denominadores, terem denominadores iguais? Então, aqui a gente precisa aplicar o MMC, tá bom? O MMC, certo? Entre os denominadores, tá bom? Então, eu vou pegar aqui o 5 e o 6 e a gente vai achar o mínimo múltiplo comum entre eles dois. Então, vamos lá. O MMC entre esses dois, ó, a gente começa a dividir, né? Por 2, 5 não dá. Então, eu vou dividir só o 3. 5 continua. Aí aqui não dá para dividir por 2, né? Vou para o próximo, que é o 3. 5 não dá, a gente repete. 3 dividido para 3 é 1. E aqui, como 5, né, é um número primo, a gente divide por 5, que vai dar 1. Chegou no 1, né, em todos aqui, então a gente termina o nosso MMC. No final, a gente multiplica todo mundo, ó. Então, 2 vezes 3 é 6, 6 vezes 5 é 30. Então, perceba aqui que o denominador é 30, certo? Então, a gente saiu daqui e chegou em outras frações com os denominadores iguais, certo? Mas e esses numeradores, certo? Aqui era 3 e aqui era 1. Como eles chegaram em 18 e 5? Vamos lá. Agora a gente vai para o próximo passo.
Bom, aqui eu só copiei, certo? O que já tinha lá no livro. E aí, como é que a gente vai fazer para achar esses numeradores, certo? A gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar esse denominador que eu encontrei através do MMC e vou dividir pelo antigo, ó. Então, 30 dividido para 5, ó, vai dar 6, certo? Esse 6 eu vou multiplicar com o número de cima. Então, 6 vezes 3 dá 18. E ele leva o sinal, ó. O sinal se mantém. E aí eu faço a mesma coisa com a outra fração, certo? 30 dividido para 6 dá 5. 5 vezes 1, 5. Mantém o sinal, tá certo? O próximo passo é fazer o que a gente já tinha feito no passo 1. Perceba que aqui agora a gente tem o mesmo denominador, certo? E aqui a gente tem os numeradores que a gente vai operar. Professor, como é que essas duas frações chegaram nessas outras duas aqui? O que aconteceu? A gente encontrou o que a gente chama de frações equivalentes. Essa fração primeira aqui, 3 quintos, vale o mesmo que 18 trintaavos. Caso você ainda esteja com dúvida, você pode fazer a divisão na calculadora, certo? No celular ou na calculadora mesmo. 3 dividido para 5 e também de 18 dividido para 30. E você vai verificar que eles têm o mesmo valor, certo? Eles dão o mesmo resultado. A mesma coisa acontece com um sexto e 5 trintaavos. Então, dito isso, ó, a gente pode continuar aqui, tá bom? Menos 18 continua sendo menos 18 trintaavos. Mais com menos é menos 5 trintaavos. Como o denominador é igual agora, então ele se mantém. E aí, menos 18, né? Menos 5, tem uma dívida de 18 e tem outra dívida de 5. No final, minha dívida é de 23 trintaavos. Beleza? Então, essa é a maneira como a gente faz uma soma ou uma subtração com frações, beleza? A gente vai ver agora como fazer a mesma soma e subtração com números decimais. Quando os números estão na forma decimal, certo? Ainda é um pouco mais simples somar e subtrair. Para isso, a gente vai precisar prestar atenção em três coisas, ó. Algarismos que ocupam a mesma ordem das unidades, décimos, centésimos e assim por diante, devem ficar na mesma coluna, com uma vírgula alinhada à outra. Então, a gente bota vírgula abaixo de vírgula, unidade abaixo de unidade, décimo abaixo de décimo e assim por diante. Adicionamos ou subtraímos as unidades de mesma ordem entre si, colocamos no resultado a vírgula alinhada com as demais. Então, se a gente seguir esses três passos, toda subtração que você fizer vai dar o resultado correto. Então, a gente tem aqui dois exemplos, ó. 7,88 e menos 3,50, certo? A gente vai ter aqui alinhado as unidades, os décimos e os centésimos, e aí basta subtrair normal, certo? Como se a vírgula ela não existisse. Então, 8 menos 0 é 8, 8 menos 5 é 3, e 7 menos 3 é 4. Assim como se fosse uma soma também, certo? A gente ia somar como se a vírgula não tivesse e depois só colocar ela no lugar dela. Beleza? Então, pessoal, essa foi a primeira parte, certo? Eu vou deixar aqui disponível logo abaixo a segunda aula, a segunda parte dessa aula, tá bom? E a gente se vê nessa próxima aula, certo?